De volta aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando sobre ronco e também a apneia do sono. Quem está conosco é o Dr. Jamal Azan, ele que é otorrinolaringologista do Hospital Lefort aqui de São Paulo. E hoje está tirando as nossas dúvidas sobre o assunto. Se você também tiver alguma pergunta, você pode encaminhá-la através do nosso portal Jovem Pan Online, através da internet, também pelo nosso Twitter, que são os canais de contato conosco e que nos ajudarão a responder as suas dúvidas também. Doutor, nós falamos bastante sobre ronco, vamos falar um pouco sobre a apneia do sono, mas queria antes que o senhor acompanhasse uma pergunta que veio das ruas. Vamos lá? Eu ronco. Como é que eu fico sabendo se isso é problema de apneia? Sim, todo paciente que tem uma queixa de ronco ou de apneia ou das consequências de ronco e apneia, que a gente pode esclarecer um pouco melhor, precisa ser investigado, precisa fazer um exame para saber se ele tem ou não tem a doença que chama-se apneia do sono. Então, esse exame chama-se polissonografia. A polissonografia é aquele exame no qual a pessoa, o paciente, dorme no laboratório do sono. Inclusive, nós temos algumas imagens também referentes a isso, doutor. A criança fazendo o exame monitorizada, você vê que ela pode brincar, mesmo o adulto ele pode se movimentar durante o exame, ele pode, essa imagem mostra muito bem, ele pode se virar de lado, pode dormir de um lado do outro, pode dormir de barriga para cima, então os fios são longos, os fios não incomodam tanto. Então a polissonografia é um exame que muitas pessoas acreditam que não vão dormir, que é impossível, eu não vou conseguir dormir no laboratório. Consegue sim, porque os fios são muito fininhos, incomodam na verdade muito pouco. E em geral a pessoa consegue dormir. Durante esse sono, então, estará sendo monitorizado o eletroencefalograma, o eletrocardiograma, a função respiratória, a oxigenação do sangue, as paradas ou não respiratórias que podem constituir apneia, se for uma parada acima de 10 segundos, e sendo a apneia, quantas apneias essa pessoa tem por hora, além do número de apneias por hora, se essas apneias estão acompanhadas de alteração na oxigenação do sangue ou no ritmo cardíaco, porque a apneia também pode dar complicações no coração. Agora, doutor, existe um tempo considerado para ser uma apneia, ou seja, você tem que ficar quantos segundos sem respirar para que os médicos considerem que seja realmente essa doença? Os índices aceitos hoje são, para que eu qualifique a parada respiratória como apneia, ela deve ter uma duração maior que 10 segundos e para que seja uma doença, a pessoa tem que ter mais que 5 apneias por hora de sono, 5 ou mais, ou seja, 5 paradas respiratórias por hora de sono. Ou seja, durante a noite, se a pessoa tem uma apneia muito leve, dormiu 8 horas, ela teve 40 paradas respiratórias que são uma doença, que são um problema. E aí, realmente, como foi mostrado, a esposa não aguenta também, né? Porque faz muito barulho mesmo, né? Doutor, todas essas paradas, quando repetidas ao longo de muitos anos, podem levar à morte? Sim, sem dúvida nenhuma. A doença apneia do sono, ela pode levar principalmente a alterações cardiovasculares, como a hipertensão arterial. Muitas pessoas, a gente olha e a pessoa, ela não tem um perfil de hipertensão, a pessoa não tem história familiar de hipertensão, a pessoa não tem hábitos alimentares ruins, mas tem pressão alta, jovens de 35 anos, 40 anos com pressão alta. Muitos deles é por apneia do sono. Além disso, existem as arritmias cardíacas, inclusive parada respiratória e morte. Isso é algo que pode acontecer pela doença apneia. Doutor, e quais são as principais causas desse problema? Ok, a causa da apneia
A apneia do sono é uma doença respiratória, é uma doença que gera um problema na respiração e é uma doença obstrutiva, ou seja, existe uma região que é na garganta e essa região ela colaba, ela fecha durante o sono. Então, aqui para a gente poder explicar um pouquinho melhor, vamos ver aqui. Então, aqui tem a boca, a língua, né? Essa região aqui é a região onde existe o colabamento. Ou seja, aqui que é o céu da boca, aqui é como se fosse a campainha, cai para trás, isso vem para trás, a língua vem para trás, essas estruturas colam uma na outra e a pessoa não consegue respirar nem pela boca, nem pelo nariz. Aqui é o local onde existe a obstrução. Essa obstrução pode ser causada por uma contração da musculatura, existe um distúrbio neuromuscular durante o sono que fecha essa musculatura e também por questões como o sobrepeso, a obesidade, que deposita gordura nessa região, estreitando então a passagem, amígdalas, aqui a região da adenoide, problemas de nariz, mas a obstrução é nessa região, é na garganta. Nossa, que interessante, doutor. Interessante mesmo e preocupante, né? Por todas essas questões que o senhor colocou e a obstrução dessa passagem de ar, a gente consegue ter uma ideia melhor da gravidade do problema, inclusive, né? Sem dúvida. E para que quem nos assiste tenha um pouco melhor essa noção do que é essa contração, é como se você fizesse isso aqui, ó. Você tampa a sua garganta. É isso que acontece durante o sono. Existe uma contração dessa musculatura e a pessoa não consegue nem inspirar, nem expirar. Então ela fica parado. E quando o ar volta, tem aquela puxada de ar bem forte, né? Que é o que em geral assusta os parceiros, marido ou mulher. Então o que acontece? A pessoa para de respirar. Às vezes a outra pessoa vai lá, balança com medo. É verdade, isso acontece. E aí, quando ela volta tão desesperada e algumas vezes essas pessoas acordam no episódio de apneia. E essas pessoas queixam de uma sensação de morte, porque ela ficou parada e não conseguia respirar. Quando puxa o ar, é algo muito difícil. Realmente a apneia, ela precisa ser investigada. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Jamal Azan, que é otorrinolaringologista do Hospital Lefort aqui de São Paulo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, você pode consultar este site que aparece aí no seu monitor, www.leforte.com.br. No próximo bloco, a gente ainda vai conversar um pouco mais sobre tratamentos, inclusive para a apneia do sono. Espero que você continue conosco. Até já.